Fala turma, boa noite. Hoje o dia é para falar sobre regulamentação e como que você pode se ferrar nos próximos anos por conta de uma canetada. Acabou de acontecer um dos maiores pontos de inflexão no mercado cripto brasileiro. O Banco Central passou a regulamentação. Eu quero explicar o impacto dela hoje para vocês e podemos dizer que nós estamos com alguns dias contados para algumas coisas. Coisas simples, coisas que o mercado de criptomoeda, o Bitcoin, o mercado descentralizado sempre defendeu, está caindo por terra aqui no Brasil e cada vez mais o sistema vai estar apertando, porque ele vai querer saber de todos os pontos, do jeito dele, ele quer ter esse controle e a gente não tem como evitar isso. Mas a gente precisa sempre ficar de olho. Primeiro ponto, só antes da gente começar e se aprofundar aqui, que eu vou compartilhar a tela, a gente vai bater um papo sobre isso. Se você já é inscrito no canal, deixa seu like, clica no gostei, compartilha esse vídeo que você sabe que o conteúdo é muito bom. Se você ainda não é inscrito, faz o seguinte, tá? Vê o conteúdo, vê se ele é bom. Se ele te agregar, aí sim você se inscreve no canal, faz tudo o que você veio pra fazer. Fechou? Combinado? Então vem comigo. Já quero compartilhar aqui a tela com vocês, porque saiu em todo lugar, tá? A notícia saiu em todos os lugares e isso aqui não tem como a gente desver, tá? Eu quero separar por 3 grandes atos aqui, porque foram 3 resoluções apresentadas, né? A 519, 520, 521, tá bom? Elas foram publicadas... Cadê aqui? Pronto. Elas foram publicadas aqui. Tá todas as informações e tudo que você precisa saber, ela tá aqui nesse link, tá? Eu vou deixar aqui, é um link da Agência Brasil, eu tenho que estar bem resumindo, mas o que importa é exatamente o que significa isso para nós investidores comuns, tá? A 519, né, começando por aí, que ela fala sobre os prestadores de serviço. Ela não impacta muito nós investidores comuns logo de cara no 519. Ela mais impacta quem é porta de entrada para o mercado. E a gente já sabia que isso iria acontecer. Esse tipo de movimento aconteceu em todos os países, até em países que proibiram. Eles não vão poder parar o Bitcoin, eles já entenderam isso. Por exemplo, até a grande China entendeu isso, que não vai dar para parar o mercado de criptomoedas. Mas dá para atrapalhar, né? Então se não dá para parar, se não vamos ajudar, vamos atrapalhar, né? Então essa é uma visão que isso iria impactar essas empresas. Então corretoras, bancos que hoje oferecem serviços, a porta de entrada que as pessoas interagem e trocam, no caso a moeda fiat, para a moeda cripto. E o que acabou passando aqui, tá bom? Ela define que os prestadores de serviços de ativos virtuais, né, elas precisam de uma liberação. Isso é muito comum já para banco e corretora, tá bom? E todas elas vão estar constituídas em uma nova entidade chamada Sociedade de Prestadora de Serviços, tá bom? Que são essas SPACS, que são a Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais, né? Quem tiver, no caso, esse tipo, né, de liberação vai poder atuar como intermediário, né, como plataforma intermediária, e aí ela precisa seguir várias regras. Hoje a grande maioria do mercado, já brasileiro principalmente, já acaba seguindo essas regras, né? Ela tem então QIC, ela tem toda a parte de segurança, tem compliance. Antes, lá em 2016, 2017, quando eu conheci o mercado, não tinha nada disso. Com o passar do tempo, ela tem até criado uma associação, né, a Bcrypto, que faz também boa parte dessa autorregulação. Então já estavam seguindo boas práticas no mercado. Isso aqui não impacta muito, tá bom? Só que agora elas vão precisar seguir exatamente as regras que estão aqui, e são regras de segurança, controle interno, então isso impacta muito quem está fazendo isso com o mercado, né? Quem está fazendo o mercado acontecer. Primeiro ponto, né? Ele é positivo, por um lado, que cria-se um ambiente de segurança. Então você vai ter um ambiente cada vez mais pronto para lidar com o usuário comum final, nós. Mas, ao mesmo tempo, ela cria um impeditivo de inovação, né? Então é sempre uma faca de 2 gumes. Por quê? Porque, pensa assim, hoje para tirar uma licença bancária é muito caro. Por isso que nós temos pouquíssimos bancos no Brasil. A gente vê agora uma onda de bancos digitais nascendo, mas são instituições de pagamento, elas não são bancos. E isso faz com que elas
elas não consigam prestar 100% do serviço ou concorrer com os 5 grandes bancos que nós temos no Brasil. E nós acabamos ficando refém disso porque a gente carece da inovação desses caras, desses grandes players. Se não tem entrada de novos players para criar concorrência, a gente fica desse jeito. Isso para mim é o maior ponto negativo, porque é caro tirar esse nível de autorização, tá bom? Então não vai ser uma coisa simples, uma coisa comum. E aí isso entra já na resolução 520, né? Que é exatamente esse ponto de aprovação, né? Então precisa de uma autorização prévia do funcionamento dessas CPSAVs, né? Ela já estabelece diversas regras, como a gente falou no primeiro ponto, né, dos prestadores de serviços virtuais como intermediadora, né? Mas só para vocês terem ideia, né? O capital mínimo parece que foi colocado aqui nesse ponto, né? Tá entre 10 milhões e 37 milhões para você começar, tá? Quer ver? Eu vou jogar aqui essa outra notícia aqui que fala um pouquinho sobre isso. Então, é uma barreira de entrada gigantesca para a inovação. Isso eu vejo com muito maus olhos. Então a gente vai ter que ver como isso vai acontecer, se realmente vai ter todo esse trabalho, se vai precisar de toda essa grana mesmo, porque fica, né, inviável, pensa para fazer qualquer coisa. Se você pensar, pô, a gente tem corretoras hoje nacionais que começaram às vezes com cartão de crédito. Vários produtos, e olha, eu conheço muita gente que empreende nesse mercado, eu também empreendo nesse mercado. Eu comecei com pouquíssimo, eu não sou uma corretora, né, mas eu conheço diversas players, donos de corretora que começaram com pouquíssimo dinheiro. 10 milhões a 37 milhões, cara, é um jogo de tirar pessoas do mercado. E isso é muito, muito, mas muito difícil, tá bom? E tem o 521, tá? Então vamos lá pro 521, que esse sim afeta muito, muito nós, pessoas comuns, né? Por quê? O que ela está dizendo aqui? Ela define que o mercado de criptoativo, né, ele começa a ser considerado como uma operação de câmbio internacionais. Então, vai incidir IOF, né, vai acabar atrapalhando a adoção disso. Tanto que a gente estava usando muitos cartões criptos e usando stablecoins exatamente para fugir de imposto, para... não vou falar nem burlar, né? Mas é porque a gente não quer ficar pagando imposto a toda hora, né? Vou fazer uma compra em qualquer lugar, eu vou ter que ficar pagando imposto. Cara, não é assim, né? Então, o mercado cripto ele vem com essa alternativa e agora começa a ficar numa caixinha muito chata, tá bom? Além disso, ele também estabelece limites e obrigações, tá, da contraparte, né? Então, o que significa isso? Ele vai ter colocado aqui, como está aqui bem aqui embaixo, ó, ele coloca um limite para você até fazer esse tipo de operação, né? 100 mil quando a contraparte não for instituição autorizada no mercado de câmbio. Então tem todos uns detalhes que acaba atrapalhando muito o mercado no geral. Mas o que mais me preocupou de verdade não foi nem tanto essas 3 resoluções, e sim os detalhes delas, né? Como, por exemplo, as exchanges serem obrigadas agora a informar para qual wallet foi que houve o saque, colocando em xeque, por exemplo, o seu nível de privacidade. A gente também tem, por exemplo, a transparência e a rastreabilidade que já existe no mercado, isso pode ser feito tranquilamente, né? Poderia ser usada da melhor maneira e a maneira mais inteligente possível, mas eles escolheram ir pelo lugar e pelo caminho que é de deixar todo mundo aberto, em vez de só ir atrás de quem tivesse realmente um nível de investigação para lidar. Não, todo mundo tem que cumprir esse tipo de dinâmica, porque senão você não vai conseguir participar desse mercado ou usar esses produtos. Então isso coloca em xeque muita coisa, porque muita gente gostaria de ter um certo nível de privacidade quando você tem um mercado exatamente criado para isso. E eu sempre falo, é uma semi-privacidade, porque no final o mercado cripto ele não te entrega 100% de privacidade num primeiro momento. Algumas criptomoedas sim, mas o Bitcoin, na essência, ele é semi-anônimo, né? Então ele tem uma camada de anonimato. Eu não sei que o Isaac está transferindo
ativos para o João, mas eu sei que a carteira B está sendo transferida para a carteira C. E ao mesmo tempo, né, isso pode ser usado de maneira totalmente independente para certos níveis de investigação. Se eles querem mais detalhes, eles podem fazer isso. Mas o que eles fizeram foi do tipo, todo mundo vai ter que informar os dados. E a gente já viu que vários desses dados já foram até expostos, né? Dados na mão do governo foram expostos com o passar do tempo. Vazamento de dados, não tem segurança. Imagina ter um vazamento de dados de wallet conectado a seu endereço, pessoas que têm saldos, grandes saldos no mercado de cripto, tendo seus dados 100% expostos ou vazados. Né? Imagina o perigo que isso pode levar e pode acontecer aqui no mercado. Então, são coisas aqui, né, que coloca muito em xeque toda essa resolução aqui. Eu não acho que foi uma resolução boa. Não parece, né, que essas pessoas nem tiveram acompanhamento do mercado inteiro desse normativo, porque eu já li e reli isso aqui várias vezes, né? E eu fiquei tipo, cara, parece que eles não entenderam nada. Até agora eles não entenderam nada. Né? Passaram anos próximos do mercado, estavam desenvolvendo o Drex, que foi engavetado agora há pouco, e eles passam esse tipo de coisa, não faz o menor sentido. E cada linha dessa tem detalhes do que deve ser feito. E são coisas que você vê que tipo, não faz o menor sentido. Tá? Mas começa a colocar em xeque um grande ponto no mercado, que é exatamente o quê? A sua privacidade e sua independência. Então, estamos chegando no momento que o cerco está fechando. Então, você tem ali até um pouquinho do início de 2026, posso dizer assim, né, para você continuar comprando Bitcoin como você sempre comprou hoje, como você interagindo com as criptomoedas como você sempre interagiu. Depois vai entrar todas essas regras, né? Então vai ficar até difícil você comprar sem estar 100% exposto. Com certeza vai vir inovação para isso. E aí vão ter pessoas, comunidade, talvez o mercado peer-to-peer cresça, né? Por conta de pessoas não querendo ter suas informações assim jogadas, as pessoas que se preocupam mais com esse ponto. Então a gente tem algumas coisas que vão mudar drasticamente. E, de verdade, eu não vejo melhoria nisso. Pensando no atual situação que a gente encontra de governo e de tudo, não vejo que isso aqui vai ter uma mudança, que vai melhorar em algum momento. Não, a tendência é só piorar. Então a gente vai ter que começar a pensar de uma maneira diferente até para lidar com os nossos próprios criptoativos. Seus próprios bitcoins, suas próprias criptomoedas. E quando eu falo muito de DeFi, né? DeFi ainda é uma zona mais cinzenta ainda, né? Não deixa muito claro o que vai acontecer com o DeFi, mas pode ter certeza, eles também vão querer atrás de ter 100% dessa visibilidade. Então, gente, os dias estão contados, as empresas vão entrar com isso rapidamente em vigor. Tudo isso entra em vigor em fevereiro de 2026, então daqui a pouquíssimos meses, né? Não tem muito o que fazer. Então, o que eu recomendo? Saque logo para sua carteira, guarde na maior segurança possível essas criptos, que a partir de agora você está 100% exposto caso você use qualquer produto no mercado.